Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Wake Up Drops Céu da Semana, para a previsão que vai do dia 14 ao dia 20 de julho. E como vocês passaram essa última semana sob a energia da lua cheia? Sentiram as intensidades virem à tona, as emoções, os resultados dos nossos esforços feitos na lua nova? Essa semana a gente começa ainda com a energia da lua cheia, mas já no dia 17 inicia a lua minguante. Então é uma semana onde a gente sente a energia inflada ir diminuindo, se recolhendo, vindo as conclusões dos nossos atos, os fechamentos de ciclo. Então, principalmente mais para o final de semana, essa energia de fechamento, de finalizações, conclusões e percepções das experiências e entendimento de tudo que foi vivido vai ficar muito mais claro. Então, ao contrário da semana passada, que a gente teve a energia crescendo, essa semana a gente tem a energia diminuindo, se recolhendo, indo para dentro. E nessa semana nós temos início do Mercúrio retrógrado. Sim, ele vai estar de volta a partir do dia 18, sexta-feira. Então, esse Mercúrio ele vai fazer sua retrogradação em Leão. Então, assuntos ligados a Leão vão entrar em revisão, que são amor próprio, brilho pessoal, os meus valores, quais são os meus talentos e como eu os coloco a serviço no palco da vida. Então, todos esses assuntos vão estar um pouco mais fortes aí nos últimos tempos. E como estamos falando de Mercúrio retrógrado, onde as revisões vêm à tona, então nós vamos ser obrigados a revisar essas questões. Eles vão voltar para a gente aparar arestas, entender o que ficou para trás e o que não está muito certo. Não é um momento de inícios, de começar projetos e de dar start aí em novos processos. Não, é hora da gente já ver o que está em andamento e revisá-los, olhar com calma, ver o que ficou para trás, o que ainda não está totalmente ajustado. Ainda mais que nós estamos com Marte em Virgem, Virgem é muito atento aos detalhes. Então é um momento muito bom mesmo para a gente olhar os detalhes que não são corretos e que vão nos atrapalhar lá para frente. Este Mercúrio está fazendo sextil com Vênus, que é um aspecto fluente. Então, questões ligadas a relacionamentos, a sócios, a finanças, são os assuntos que nós temos que ter atenção agora para revisá-los, ver se estão corretos. Principalmente que na semana passada a gente teve um ótimo aspecto da Vênus com Plutão, que também tem uma energia, tem traços aí de finanças, de poder, de dinheiro cru dos outros, de administração financeira. Então, tudo que foi feito na semana passada, agora a gente vai começar um processo de ver se está tudo certo, de acertar os detalhes. Sabe quando a gente decide começar um projeto e depois da decisão feita começam as ações, os detalhes do planejamento? É bem a energia dessa semana. Então, quem tiver aí com processos em andamento, aproveita para deixar tudo certo. Não inicie nada novo, não atropele. Essa é uma ótima dica. Não atropele os processos. Não queira pular etapas, porque vai se dar mal, vai ser ruim, vai ficar rabinho para trás, que depois vai vir cobrar as suas atitudes. Acho que também vale falar que a Vênus em Gêmeos insistiu com esse Mercúrio em Leão, é um aspecto bastante extrovertido, é um aspecto alegre, são dois signos que têm facilidade em olhar o lado bom da vida, de passar por cima dos problemas. Então, qualquer questão ligada a disputas, brigas, desentendimentos, questões que precisam ser resolvidas, excelente momento para isso. Para ir lá falar com a pessoa: "Poxa, desculpa, não foi o que eu quis dizer, aquilo não ficou muito legal, vamos tentar resolver", porque vai ter essa ondinha de otimismo no ar. E o Mercúrio estando retrógrado pedindo as revisões, não há momento melhor para isso. Então, se você está com questões, pontos aí que precisam da sua atenção, precisam ser resolvidos, aproveita essa semana, porque vai ficar muito mais fácil resolver nesse período, tá bom? E claro, não dá para deixar de falar aqueles conselhos clássicos, até clichês do Mercúrio retrógrado. Não assine contratos, se for assinar, revise 2, 3, 4, 5 vezes os detalhes. Compras na internet provavelmente terão atrasos, virão errados, sempre acontece. O nível de erro nesses momentos acontece, aqueles bugs em aplicativo de celular, internet, queda do Facebook, nossa, Facebook já tá uma coisa antiga, né? Queda do Instagram, de todos esses aplicativos ficam maiores nesse momento. E tem uma frase, quase que um mantra, que sempre fica na minha cabeça, pipocando no período do Mercúrio retrógrado, que é:
espere atrasos. Então, não é o momento de você sair querendo fazer com pressa, de querer que as pessoas respondam rápido. Essas próximas 3 semanas, começando no dia 18, é o momento da gente ter um pouquinho mais de paciência, sabe? Porque não vai adiantar brigar com a energia, porque ela não vai estar fluindo na velocidade que você gostaria. E essa mesma Vênus, que, como vocês já sabem, é o planeta que rege a beleza, as finanças, o amor e os sócios, as parcerias de negócio, ela vai estar em bom aspecto com esse Mercúrio retrógrado, porém Marte, o impulso, a disputa, a guerra, vai estar cutucando ali em quadratura com essa Vênus. Então, é aquele momentozinho onde as energias femininas e masculinas não estão conversando de maneira fluente. Inclusive, brigas nos relacionamentos ficam um pouquinho mais comuns neste momento. E considerando os signos envolvidos, porque a gente está com o Marte em Virgem, o que, que acontece? Esse Marte em Virgem fica muito crítico, muito apegado aos detalhes, esquece daquele panorama global. Tudo está bom, tudo está lindo, maravilhoso, mas até aquele detalhezinho ali, pequenininho, que está ruim. Esse Marte em Virgem só vai conseguir enxergar o que está ruim. E a Vênus vai estar em Gêmeos, que são dois signos mentais, dois signos regidos por Mercúrio. Então, é um momento de disputas mentais, de ideias, de opiniões, crítica sobre a opinião do outro, discordâncias nas decisões. Então, vamos nos conectar e usar essa boa fluência do Mercúrio com a Vênus para a gente conseguir resolver essas críticas, disputas, brigas chatinhas que podem surgir aí nos próximos dias. E continuando com os aspectos formados por Marte, Marte vai encontrar o nó do Sul, em Virgem, bem no meio de Virgem, ali pelo grau 15, que é bem o meio do signo. O que, que isso significa? O nó do Sul, ele representa aquele lugar confortável, mas que é prejudicial para você. É aquela energia que você já desenvolveu tanto que você já está até empapuçado dela e é necessário desenvolver energia oposta. Então, todas as pessoas que têm Sol, Lua, Ascendente, até os planetas pessoais, Virgem, Marte, Nó do Sul, Nó do Norte, em Virgem, principalmente no meio do signo, vão sentir bastante forte a água bater na bunda, sabe? E os signos mutáveis também recebem forte essa energia, não tanto quanto os virginianos, mas Gêmeos, Peixes e Sagitário também são bastante impactados, como eu falei, principalmente aqueles pontos que estão bem no meio do signo. Então, o que que isso significa em termos práticos? Que as situações dessa semana vão começar a te provocar para mostrar, querido, isso já deu para você, isso está te prejudicando. Sai desse lugar, sai dessa zoninha de conforto, porque você está precisando evoluir. É muito energia dessa semana para esses signos. Então, virão mesmo cobranças de transformações e mudanças de atitude daquilo que te impede de evoluir. Principalmente também porque este é o grau de um dos eclipses que vai acontecer em setembro. E eclipses são sempre momentos de descarga energética, daquela coisa que já está se construindo, que de repente eclode. Então, os eventos ligados a essa semana, ao redor desses dias, estão muito conectados com os eventos de setembro. Então, fica atento, tome boas decisões, não adianta brigar com a realidade, são as mudanças necessárias para você evoluir. Então, já começa a fazer a lição de casa desde agora, para depois não tomar aquela bronca, aquela paulada da realidade, tá bom? Outro aspecto importante dessa semana é o Sol, que vai fazer oposição a Plutão e quadratura com Quirón. Então esse é um momento onde feridas que estavam escondidas ali embaixo do tapete, feridas antigas, elas vêm à tona. Disputas de poder, de recursos, brigas por dinheiro também são características desse período. Mas, por outro lado, também é uma ótima oportunidade de cura, porque se a gente não ilumina, e o sol está vindo para iluminar, a gente não enxerga. E se a gente não enxerga, a gente não consegue curar, resolver e superar esse problema. No plano coletivo, nas situações políticas e econômicas, a gente vai ver esse reflexo também até através das notícias, com disputas de poder, brigas, disputas por recursos, recursos que vêm do fundo da terra, então essas questões com petróleo, bomba atômica, também podem surgir com força essa semana. Mas esse Sol, que está fazendo esses aspectos negativos, ao mesmo tempo que ele faz esse aspecto difícil com Plutão, ele ativa um aspecto muito fluente no céu, que é aquela conjunção que eu estou falando e falarei o ano inteiro para vocês, que é o Saturno junto com Netuno, que está em bom aspecto com Plutão e com Urano. E o Sol vem e ativa mais um lado, trazendo mais aspectos fluentes. Então, juntando tudo isso, o que que isso significa?
que apesar dessas disputas, essas brigas, todo esse cenário mundial caótico que nós estamos vivendo, isso são os movimentos necessários para mudar as nossas estruturas, as nossas leis, as nossas regras, a forma como a gente se organiza aqui, para no futuro a gente conseguir construir bases muito mais positivas, que funcionem muito melhor, muito mais pautadas na compaixão, no entendimento global. Eu sei que isso que eu estou falando para vocês parece até um papo de louco quando a gente abre o jornal e vê tudo o que está acontecendo, mas acreditem, os astros não falham. Tudo isso é para um bem maior. Não tem como eu falei na semana passada para vocês, a gente mudar de casa sem ter que jogar móveis fora, sem ter que jogar o que não serve mais, sem ter que limpar, revisar aquelas gavetas todas cheias de bagunça. A gente está nesse momento, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer. A gente não quer uma casa nova, a gente não quer viver de um jeito muito melhor, num lugar mais amplo, mais arejado, mais bonito, que funcione para todo mundo. Então tem que passar por esse processo. E quanto mais nós, cada um de nós, individualmente, vibrar olhando já para esse cenário positivo, mais rápido a gente passa por isso e de uma maneira muito mais tranquila. Então, convido a vocês não se conectarem com essa energia pesada que nós estamos passando e olhar o lado bom, porque vai vir, pessoal. Para quem assistiu a minha palestra lá no começo do ano, o ciclo de 26 mil anos que a gente está passando e o momento que a gente se encontra dentro dele, não vai ter como fugir. A gente vai viver melhor. Tudo isso que está acontecendo é para o bem. Então, não se conectem com essa energia pesada, se conectem com energia mais leve, já vislumbrem esse cenário, porque quanto mais a gente alimentar a psicosfera, esse campo coletivo com esse tipo de visão, mais rápido a gente vive essa realidade. Tá bom, pessoal? Então, essas são as energias dessa semana para vocês. Sempre lembrando que se você está passando por questões específicas, tá alguma confusão aí que você não está entendendo e quiser dar uma olhadinha no seu mapa astral, entendendo os processos que estão acontecendo com você, é só me mandar mensagem que a gente marca uma consulta e vê de forma personalizada, tá bom? Então, grande beijo para vocês. Cuidem da sua vibração, do seu coração e nos vemos na próxima semana, no próximo Wake Up Drops. Beijos!